lá. Hoje a gente vai avaliar o caso Lula versus Bolsonaro, em que na propaganda eleitoral do candidato Lula, ele chama Bolsonaro, enfim, dentre outras coisas, mas sobretudo de miliciano e que faria a prática de rachadinha, né, tendo em vista a compra de 51 imóveis em espécie. Então a gente vai avaliar hoje o julgamento do TSE a respeito desse tema. Antes eu queria que a gente desse uma olhada na peça publicitária, né? Então vamos lá, vamos olhar a peça publicitária para a gente ter em mente qual é o teor. Agora é o programa da esperança, do futuro, do trabalho, da democracia. Agora é Lula presidente. A propaganda de Bolsonaro diz que... Pronto, esse é o ponto impugnado. A propaganda tem 4 minutos, né, cerca de 5, porque é a divisão de 5 minutos para cada, mas a peça tem cerca de 2 minutos e pouco, né? Vamos lá. Lula foi o mais votado entre os presos. Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos, as mulheres, entre os jovens, trabalhadores, empreendedores. O mais votado na maioria dos estados e até no exterior. Afinal, Lula foi o candidato mais votado da história. Foram 57 milhões de brasileiros, que eles chamam de criminosos. Lula é o mais votado pelos criminosos. Quem tem amizade com criminosos é Bolsonaro. Pronto, agora que vai ser feito o contraponto na propaganda, né? Em que Lula se defende de que Bolsonaro havia dito, enfim, que ele foi mais votado entre os criminosos, e aí agora na peça publicitária ele faz um contraponto, dizendo, né, que exatamente agora esse é o núcleo da análise, né? Bolsonaro, que sempre andou com milicianos, assassinos, e hoje está ajudando a armar o crime organizado. Como é que uma pessoa se diz honesto ligada à milícia do Rio de Janeiro? O cara que compra 51 imóveis aí a dinheiro vivo, né? Não tem outra palavra a não ser lavagem de dinheiro, né? Rachadinha. Ele que fala que o Lula é ladrão, mas ladrão é ele e a família dele. Você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas. As mentiras de Bolsonaro têm um único objetivo: desviar a atenção dos reais problemas do nosso país por conta do seu governo desastroso, como a fome, inflação alta, desemprego, desmontes na educação e na saúde, desmatamento e tantos outros. Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu em 2018. Assim ele conduziu também todo o seu governo. E agora ele tenta enganar o povo mais uma vez nessa eleição. Não é à toa que ele já foi condenado na justiça por mais de 30 fake news só nessa campanha. Fake news faz parte da nossa vida. Ainda bem que o brasileiro não acredita mais em Bolsonaro. Então é isso, aquele núcleo lá inicial, né, enfim, sobre a questão de milícia, a prática de rachadinha, que foi a grande questão. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na sessão do TSE. Vamos lá dar uma olhada na sessão do TSE. Relator ministro Paulo Tasson Severino, né? Só reiterando que esse é um pedido de direito de resposta e, claro, como consequência, a proibição da veiculação, né, desses novos termos, sobre aquilo que a gente até já havia conversado, que não faria sentido o TSE julgar como um termo irregular, em um caso específico. Portanto, vamos afastar mais uma vez essa questão de censura prévia, né, porque o caso específico está sendo julgado, e aí, obviamente, que o representado, no caso, o candidato Lula e os demais, a coligação, né, presidente do partido e outras pessoas que não compõem o polo, né, o polo da demanda, mas que com base naquela resolução lá de que amplia os poderes da presidência do TSE, também pode ser utilizado para esse mesmo fato específico, apesar de que não componha esse polo passivo, no caso, tá bom? Então vamos lá tentar aqui destrinchar o que disse o TSE. Vamos lá. Padrão, que o candidato tem relação de amizade com milicianos e assassinos e contribui para armar o crime organizado, imputando ainda a prática do crime de lavagem de dinheiro e a participação em esquema de rachadinha. Infere-se que o intuito da coligação opositora é o de utilizar o seu espaço de propaganda para difundir essas mensagens negativas que têm o condão de ofender a honra objetiva e subjetiva do candidato, notadamente por sugestionar a prática de crimes e assim desbordam dos limites
do legítimo debate político de ideias e vulneram o princípio constitucional da presunção de inocência, revestindo-se da ilegalidade descrita no artigo 22.5 da Resolução TSE de 2019. Aspecto jurídico relevante que deve ser ponderado para o enfrentamento da controvérsia consiste no fato de que a propaganda eleitoral impugnada foi transmitida em horário gratuito de televisão, ou seja, espaço... Esse é um ponto importante que a gente deve considerar. Repare que o ministro confirma a jurisprudência já do TSE no sentido que, se for na internet, a liberdade é um pouco maior. Mas se for a propaganda eleitoral, se for no rádio e na TV, que é aquela propaganda eleitoral gratuita, que a gente sabe que no fundo de gratuita não tem nada, porque ela é subsidiada com dinheiro público, então ele diz, olha, a jurisprudência do TSE é nesse sentido, que agora o ministro vai confirmar, na propaganda no horário eleitoral gratuito, os candidatos devem atentar para propostas, né, no sentido positivo e não agressões a seus adversários, né? Na internet isso de um certo modo pode ser um pouco mais tolerado, mas na propaganda eleitoral no rádio e da TV, não, né? O eleitor, como ele paga esse horário, né, não é um meio privado, então ele espera que seja, né, um espaço para debate de ideia e não de agressão. Vamos lá. Destinado para a realização de propaganda eleitoral e que é imposto por lei às emissoras, as quais recebem compensação fiscal pelo tempo cedido que deixarão de arrecadar. Desse modo, por consequência, o poder público, especialmente a Justiça Eleitoral, exerce maior controle e fiscalização sobre esse determinado espaço destinado aos programas de publicidade eleitoral. E aí faço uma análise a esse respeito. Em julgado recente, no dia 20 de outubro, no referendo da minha relatoria, esta Corte se manifestou no sentido de proibir a veiculação de propaganda eleitoral em que sejam utilizados adjetivos degradantes que remetam à conotação. Esse caso que ele se refere, esse precedente, salvo o melhor juízo, é aquele precedente do caso em que a Jovem Pan chamava o Lula de descondenado, né? E dizia, os comentaristas da Jovem Pan, e dizia que ele não era inocente, ele apenas teve o processo anulado, né? E o que o TSE disse? Bem, quem tem o processo anulado retorna ao status de inocente, né? Que não existe um termo híbrido ou meio termo. Ou você é culpado ou você é inocente. Não existe o descondenado, que foi o termo que, segundo o TSE, entendeu? Um termo, enfim, difamador, injurioso, calunioso, enfim, né? Pode comportar, ou sabidamente inverídico, enfim, é um termo que poderia transitar nessas 4 causas de pedido. Então o ministro está referenciando esse precedente. A ação da prática de crime pelo candidato adversário. Na hipótese, foi rechaçado o uso das expressões como corrupto e ladrão ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e eu transcrevo esse trecho. Nessa ordem de ideias, assevera-se que as referências a adjetivos e condutas que remetam à prática de crimes pelo candidato representante extrapolam o limite da liberdade de expressão, tornando ilegal a propaganda eleitoral, de modo que a concessão do direito de resposta é medida que se impõe. Diferente sorte, todavia, do que toca à pretensão de direito de resposta dos representantes quanto à impugnação da parte da propaganda eleitoral que afirma que o candidato Bolsonaro é contumaz na veiculação de notícias que se caracterizam como fake news, visto que, a despeito de inquietante, revela-se como afirmação própria dos embates eleitorais, manifestação que faz parte do debate acalorado entre os adversários políticos e, bem por isso, se ampara na liberdade de expressão e no direito de informação, visto que permite ao eleitorado ter amplo espectro de conhecimento em relação a determinado candidato. Reforça a possibilidade de a crítica impugnada ser debatida dentro do próprio debate eleitoral, o fato de que, na hipótese, a referência ao representante como propagador de fake news foi feita em um contexto defensivo pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com o intuito de infirmar discurso negativo a ele direcionado
consoante se extrai do seguinte trecho, aspas, você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentira. É importante que a gente faça essa distinção, né? A peça, no começo e até no final, diz que Bolsonaro seria, enfim, propagador de fake news, porque ele diz que Lula foi mais votado na cadeia, sem explicar direito o contexto. Então, a Corte, nos termos aqui do voto do ministro, considerou que essa parte ficou dentro do limite da liberdade de expressão, né, porque ele estava se defendendo de uma eventual mentira em que Bolsonaro havia contado. O outro núcleo, que foi prática de rachadinha e miliciano, é que a Corte afastou. Sobre fechar igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdo como esse dos banheiros unissex nas escolas. Fecho aspas. Nesse norte, porquanto dentro dos limites da arena político-eleitoral, a crítica veiculada na hipótese de... Todos esses fatores, né, enfim, ideologia de gênero, essas coisas que o Lula tenta se defender na peça publicitária, o TSE entendeu que o fato do Lula dizer que isso era fake news, que Bolsonaro era propagador de fake news, não estaria dentro de uma defesa, né, de um debate democrático de quem foi acusado, né, de práticas mentirosas, né? Vamos lá. A figura-se imanente às disputas eleitorais, não possuindo o condão de atrair a interferência desta justiça eleitoral, podendo ser esclarecida ou respondida no âmbito da liberdade de discurso. Com efeito, e aí faço uma análise a respeito da dialética do debate eleitoral, inclusive com base em um voto do eminente presidente ministro Alexandre de Moraes. Por isso, o meu voto é no sentido de julgar parcialmente procedente a representação para conceder o direito de resposta aos representantes somente em relação à imputação de adjetivos e condutas. Veja que ele vai fazer a segmentação, né? Somente em relação àqueles adjetivos, né, que remetam à conotação da prática de crimes e determino que a resposta seja veiculada no início da propaganda eleitoral em bloco reservado à coligação Brasil da Esperança, a ser veiculada na televisão, uma vez no período diurno e uma vez no período noturno, pelo tempo máximo de 1 minuto. Fica aprovado também, em parte, o conteúdo do direito de resposta apresentado pelos representantes. Outra coisa que a gente deve atentar aqui no dispositivo, claro, né, ele dá paridade, foi veiculado no bloco da manhã e da noite, né? Então, quando o direito de resposta for acontecer, também vai ser veiculado na manhã e no primeiro e no segundo bloco do candidato, no caso aqui, representado. Representantes na petição inicial, determinando-se a retirada das frases, e aí eu consigo, de um lado, Jair Bolsonaro não aprova e nem apoia a disseminação de fake news, como já constou do voto, e o 2, a campanha de Lula atuou de forma ilegal, porquanto visa atacar o candidato adversário e extrapola os objetivos do direito de resposta. Então, em síntese, o meu voto é no sentido da parcial procedência da representação para conceder o direito de resposta aos... Claro, né? Parcial porque naquela primeira parte da fake news considerou-se ok e na segunda parte considerou-se propaganda irregular. Representantes, conforme já delineado no voto. É o voto, senhor presidente. Agradeço, eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino, como voto o ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobres representantes do Ministério Público Eleitoral, senhora advogada, senhor advogado. Vou passar porque eu já adianto que ele vai acompanhar, né? Sérgio, ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, muito boa noite. Cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os demais membros deste tribunal, o excelentíssimo senhor vice da Fundação Escola Superior do Ministério. Tendo em vista o disposto no caput do artigo 58 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, que afirma categoricamente que é assegurado o direito de resposta a candidato atingido, ainda que de forma também vai acompanhar, né? Época a peça publicitária ora em análise, de modo que, cumprimentando-se como voto Alegre. Como voto o ministro Ricardo Lewandowski.
Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos a Vossa Excelência e aos demais presentes. Eu também analisei o caso com verticalidade, entendo que assiste integral razão ao eminente relator, acompanho Sua Excelência no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido de direito de resposta. Agora, senhor presidente, eu gostaria de manifestar a minha preocupação com uma questão que foi levantada da tribuna pelo eminente advogado Cristiano Zanin, que é a seguinte: existe de fato, e nós percebemos isto, acompanhando os julgamentos da Corte. Eu já adianto que no mérito, né, a Corte, a unanimidade, julgou naquele sentido lá do relator. E é uma questão de ordem que o advogado do candidato Lula levantou, é que o TSE ele tinha uma jurisprudência, até porque a própria lei dizia que no direito de resposta na imprensa escrita, o representante já tem que juntar qual seria a resposta dele em relação àquela suposta agressão. Essa exigência não ocorre nem para a internet e nem para propaganda no rádio e na TV. No entanto, o TSE recentemente decidiu que essa exigência também ocorre para propaganda na internet, porque se assemelha à propaganda escrita, né, na imprensa. E, no entanto, nessa questão de ordem específica na TV e na rádio, o TSE vai afastar essa exigência de que a parte junte desde logo, né, assim que entrar com a petição inicial, qual seria a resposta para aquela ofensa, né? A intenção disso, obviamente, que não é fazer uma análise do conteúdo da resposta, e sim evitar que na resposta o representante, né, o requerente, ele extravase deixe de realmente responder aquela agressão, que é a intenção de resposta, e faça uma propaganda eleitoral, né? Então iria desvirtuar o direito de resposta. Essa seria a intenção dessa apresentação. No entanto, o que os ministros decidiram nesse caso específico é que, se em caso da ocorrência desse desvirtuamento, haveria uma representação própria, né? Que seria a réplica, né? O direito de resposta do direito de resposta, né? É o que o ministro vão decidir agora aqui. Sobretudo no que diz respeito aos direitos de resposta, nós verificamos que existem alguns ministros que exigem a submissão prévia do texto de resposta, e muitas vezes demorando 12, 24, 48 horas para aprovar esse texto, e outros ministros que não fazem tal exigência. Eu me lembro que numa sentada anterior eu me manifestei expressamente no sentido de que a lei não exige e a celeridade do processo eleitoral não recomenda que se anexe o texto de resposta à inicial do pedido. E isto, senhor presidente, se faz mais... Então é isso, mais ou menos foi esse sentido, né, que se acolheu o sentido de ordem, mas eu queria aqui destacar para vocês a síntese do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele faz exatamente essa síntese que havia feito, né? Como Vossa Excelência disse, que não há necessidade de homologação prévia do texto pelo magistrado relator. Conceder a palavra? Por favor. Eu também, no mérito, acompanho o relator. Então, o tribunal, por maioria, em questão de ordem, entendeu que não há necessidade da homologação prévia do texto de resposta pelo ministro relator, nos termos do voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. E, no mérito, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a representação para conceder o direito de resposta aos representantes, também nos termos do voto do eminente ministro relator. Então tá aí, julgamento importante, né, porque é um tema, esse tema de prática, de rachadinha, de miliciano, é um tema muito recorrente na campanha dos adversários, né, para esse caso específico. Outra questão importante que a gente destacou aí é que para a propaganda na TV e no rádio é dispensável que o representante ou requerente junte desde logo a mídia, né, enfim, que seria eventualmente uma resposta. Esse procedimento a gente pode discutir que pode ocorrer, né, e a lei prevê, lá um dos parágrafos do artigo 58 da Lei 9504, prevê que quando isso ocorrer às vésperas da eleição, né, enfim, sexta-feira,
ou sábado, que esse direito de resposta sim, e aí eu entendo que isso se amplia para todos os meios, não importa o meio, nem internet, nem rádio, nem TV, porque nesse caso não haveria tempo para réplica. Né? Se veicularia um direito de resposta no sábado, por exemplo, apesar da propaganda eleitoral ir até na sexta, mas pode ser veiculado até o sábado. No entanto, se o candidato extravasasse a esse objetivo do direito de resposta, o candidato na origem representado, né, requerido, não teria tempo de fazer uma réplica. Então, nesse caso específico, eu entendo, né, que é textualmente o que tem nos parágrafos lá do artigo 58 da Lei 9504. Tá bom? Eu agradeço, eu queria antes de finalizar, te convidar, se quiser aprofundar o direito eleitoral, eu queria te apresentar 3 cursos, né, de nossa autoria. Um curso completo de direito eleitoral, são 5 módulos, e aí esse curso é completo realmente. Em cada módulo a gente faz uma aula teórica e outra aula prática, né, sobre realmente a prática do direito eleitoral. Então é um curso completo, em cada aula tem 50 minutos para que a gente possa, de forma panorâmica, esgotar todo o direito eleitoral, né, a principal parte do direito eleitoral. O outro curso que a gente tem, a gente vai deixar aqui o link, tudo na descrição do vídeo, é um curso de propaganda eleitoral, que é um curso rápido, é um curso de 2 horas, então são 2 aulas de 50 minutos. Na primeira aula a gente faz uma questão teórica e na segunda a gente analisa só a jurisprudência do TSE, então rapidamente o aluno poderia, né, o interessado poderia já ter uma noção geral de propaganda eleitoral, inclusive com base na jurisprudência do TSE. E para quem vai prestar contas, né, contas eleitorais, esgota agora no início de novembro o prazo, a gente também tem um curso de propaganda eleitoral com 3 módulos de 50 minutos, também um curso rápido para apresentar, enfim, o advogado, o assessor, ou o estudante de direito, né, enfim, ou quem queira se habilitar em impressão de contas eleitorais, ter a noção de contas eleitorais, tá bom? Eu também te convido a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para que toda vez que a gente possa fazer comentários da sessão ou vídeos novos, você possa ter a garantia de que vai receber esse vídeo, tá bom? A gente vai, o próximo julgamento que tiver, que a gente entenda que mereça o destaque, a gente deve também, aqui durante a semana, fazer a análise de novos julgamentos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.